Então, vou voltar de novo. Então, pessoal, agora já está gravando nossa aula, tá? Nós vamos ali fazer uma retomada do conteúdo, módulo 2, capítulo 3, o relevo, as águas e as paisagens terrestres, capítulo 4, clima, vegetação e as paisagens terrestres. Então, nós vamos ver a interferência do relevo e as águas, clima, vegetação, na paisagem que nós temos, que nós vemos, né, que nós possuímos. Então, o que isso interfere, como que é essa interferência, né? Como que fica essa paisagem, se fica uma paisagem com muitas árvores, poucas árvores, tudo isso influencia, né? Como que ela está organizada, certo? Primeiramente, fazer uma introduçãozinha, né? O relevo, as águas e as paisagens terrestres, que nem comentei na aula retrasada com vocês, nós temos aqui um cânion, certo? Onde que nós temos ali o rio, um rio pequeno, né, que corre por esse cânion, é uma região provavelmente ali desértica, uma região mais seca, aonde que nós temos ali uma vegetação de árvores de pequeno e médio porte, né, são árvores mais esparsas, não são árvores juntas. Nós observamos ali os derrames, né, nessa paisagem. Por quê? Como que a gente observa isso? Olha por essa paisagem, por essa costa aqui que nós temos, né? Aqui uma coloração, depois 3 tipos de coloração, então são 3 períodos que houve esse derrame basáltico, né? Derrame para a formação dessa rocha. Então, oi Vinícius. Não quis sumir a palavra. Ah, tá. Então, nós temos aqui a diferença, né? Com os processos químicos ali que levaram a essa rocha ficar dessa cor, certo? E essa rocha ela vai desgastando, é uma rocha sedimentar, ela vai desgastando com o tempo e vai transformando a paisagem. Tá, aí vocês me perguntam como que ela vai desgastando? Através do intemperismo, tá, pessoal? Ali com a ação da força, junto com a ação da força do vento, do sol, né, o calor do sol. Às vezes, por mais que é uma área desértica, existem períodos que no deserto também chove, tá? Com a ação da chuva também acontece o quê? Esse desgaste, né, dessa rocha. Então, isso vai, com o tempo, ela vai desgastando, certo? Então, pessoal, por isso que nós temos... Professor, estão colocando flecha com o meu nome ali. Eu tô vendo, é para parar, gente. Então, pessoal, nós temos essa diferença na paisagem. Vocês olha como que a modelagem da paisagem fica, né? Aqui nós temos o rio, né? Um pequeno curso d'água que percorre todo esse relevo ali, fazendo essa diferença, né? Mudando a paisagem terrestre, modelando também o relevo. Essa outra imagem que eu trouxe para vocês, onde que nós temos ali um relevo ondulado, tá? Parece ser uma montanha ali ondulada, não é muito íngreme. Parece ser um vale de um vulcão, né? A boca de um vulcão inativo, aonde que se transformou em um grande lago, certo? E aqui podemos observar que é uma região de clima frio também, ok? Por quê? Olha como que são as árvores. As árvores são em uma espécie de cones. É árvore de tundra, não é vegetação de tundra, certo? Então, vocês observam como que está essa paisagem. A paisagem, ela remete também o quê? No clima, na vegetação, tá? O relevo, todos estão interligados, um interligado ao outro, certo, pessoal? Por isso que nós temos essa vegetação. Provavelmente aqui nós temos um período bem frio, tá, no ano, onde que nesse período frio pode ser que esse lago se congela, tá, mudando totalmente essa paisagem que nós temos hoje, ok? E também eu quis trazer uma imagem do Pantanal. Por que eu quis trazer essa imagem?
porque remete aqui ao nosso Pantanal brasileiro, né? Onde que tem ali 2 períodos, um período muito chuvoso e um período pouco chuvoso, no qual, no período chuvoso, essa grande planície, ela fica inundada, tá? Onde que tem ali, temos uma vegetação não muito densa, né? Uma vegetação mais esparsa também, em alguns pontos. É uma região onde que temos ali a produção, né, do gado bovino, onde nós temos muitas fazendas de gado que eles vão para essas áreas mesmo, tá? Por quê? Devido ali ao período das cheias, quando a cheia ela está acabando, isso daqui vira tudo grama, tá? Então, a alimentação para o gado bovino, certo? Então, ali é as imagens que eu queria trazer para vocês, ok? Bom dia, Matheus. Tá, pessoal? Então, isso é um pouquinho ali a introdução da nossa aula, né? Para a gente dar uma relembrada. Então, as diferentes formas da superfície terrestre resultam em paisagens exuberantes. Além disso, podemos constatar que a água ocupa grande parte do nosso planeta e é um recurso vital para a manutenção da vida. Então, nós sabemos que a água ela é importante para nós, tanto para nosso alimento, para nós bebermos, como para nós nos higienizarmos, também como para as plantações, para o nosso alimento. Nós precisamos ali da água, porque ela é fundamental para a manutenção da vida. Tanto é que semana passada foi a Semana do Meio Ambiente. Então, vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho do meio ambiente. Por que nós temos que preservar o meio ambiente? Qual que é a importância do meio ambiente na nossa vida? Essa é a importância. Oi? Pode falar. A importância do meio ambiente na nossa vida é... Pode falar, Denise. A importância do meio ambiente na nossa vida é a gente cultivar pela extração de suprimentos do ambiente. Isso, exatamente. É nós temos que proteger o nosso meio ambiente para nós termos ali uma qualidade de vida menor, para nós conseguirmos produzir os alimentos, tá? Para nós termos a nossa água para beber no dia a dia, certo? Que nem nós passamos ali por um período de estiagem da chuva, né? Como que começa ali a Companhia de Água Tratada, né? A Sanepar, aqui do Paraná. Começou ali em algumas, aqui não chegou aqui em Palotina, mas em algumas cidades eles chegaram a fazer o quê? Revezamento de água. Então, se nós preservarmos o meio ambiente, o que seria preservar o meio ambiente? Começando por nós, começando na nossa casa, separando ali o lixo, reciclando o lixo, não jogando papel de bala no chão, comprei um todinho, tô tomando na rua, vou jogar no chão. Não, guarda, leva numa lixeira. Então a gente tem que deixar os lixos, né, nos seus devidos lugares. A mesma coisa nos leitos dos rios. É importante a gente preservar os leitos dos rios, por quê? Para quando acontece ali chuvas, não ir muitos sedimentos, né, muita terra ir para o leito do rio. Por quê? Porque daí ela acaba começa a matar aquele rio, certo? Então, para a gente proteger o rio, a gente tem ali a proteção ali no meio, no leito, né, nas laterais dos rios. Né? Então, vamos obedecer essas regrinhas, fazendo essas pequenas ações, a gente consegue ali produzir com qualidade, ter uma elevada produção, porque nós temos uma tecnologia na área tanto da agricultura como na forma de ali reciclagem dos lixos, né? Nós já temos ali a tecnologia que nós podemos aproveitar ela junto com o recurso natural que nós temos. E isso faz o quê? Faz com que a gente mantenha a nossa vida, protege o nosso planeta e vivemos bem, certo, pessoal? Então, a partir de hoje, cada um vai fazer a sua tarefa de casa, que é cuidar ali do meio ambiente, certo?
E vocês, uma outra coisa importante, não jogando lixo no chão, não acumulando água, o que acontece? O mosquito da dengue também não nasce. Então, se cada um proteger ali seu quintalzinho de casa, ajudando o papai e a mamãe no quintal de casa a proteger ali o meio ambiente, é importante a cuidar ali do lixo. É importante por quê? Porque aí também nós temos a diminuição do mosquito da dengue. Certo, pessoal? Falando do meio ambiente, vamos voltar para o relevo? Então, a formação e a transformação do relevo terrestre. Opa! A superfície terrestre do nosso planeta apresenta variadas formas, existentes em áreas com terrenos mais elevados e outras mais planas ou baixas. Esses conjuntos de formas variadas da superfície terrestre denominamos relevo. Então, o relevo ele tem várias formas. Eles podem ser ondulados, eles podem ser pontiagudos, mas um exemplo ali a Cordilheira dos Andes, pode ser em forma ali de montanhas. O relevo ele pode ser mais plano, que nem o Pantanal. Então, nós temos ali várias formas de relevo. Aqui na nossa região, qual que é o relevo? Como que é o nosso relevo? Ele é... Oi? Mas para a região de Curitiba, eu sei que é a serra. Ele é mais... Nós vamos estudar o relevo do Paraná, tá? Ele é mais plano, ele é um relevo onde que tem poucas pequenas ondulações, certo? Então, o nosso relevo, ele é o quê? Ele é muito bom. E junto com o nosso relevo que nós temos, o que nós podemos colocar nele? Nós podemos ter uma alta produção na agricultura, nós podemos construir a cidade em um local mais plano, que nem a nossa cidade, ela foi adequada, ela foi construída no local que ela está, devido ali ser o lugar mais plano que nós tínhamos, né, para a construção da cidade. E quais são os fatores, né, para a formação desse relevo? Os fatores internos e os fatores externos, tá? Que nós vamos estar vendo a partir de agora. Os fatores internos, quais são eles? As atividades dos vulcões, os terremotos, né? Que nem nós temos aqui um vulcão. Quando o vulcão ele entra em erupção, ele não vai modelar o relevo? Vai, né? Por quê? Porque ele vai soltar aqui o magma, e esse magma vai indo para as partes mais planas. Ele vai modificar o relevo, ele vai mudar o relevo. Os fatores... E nós temos também os terremotos. Quando acontece o choque de duas placas tectônicas, o que acontece? O terremoto, elas se chocam. Nós temos ali a colisão das duas placas, nós vamos ter o epicentro, e aí nós vamos ter o relevo, ele vai se movimentar. Conforme for a intensidade desse choque, será o movimento da superfície terrestre. Vai modificar todo esse relevo, dependendo do local que acontecer esse choque das placas tectônicas. Se for numa área onde que é muito urbanizada, pode ocorrer o quê? Grandes destruições, né? E se for no mar, o que ocorre? Ou maremotos ou tsunamis, certo? Por quê? Porque as placas se chocam no meio do mar, elas se chocando no meio do mar, vai fazer o quê? Ela vai se abrindo, quando ela abrir, essa água do mar vai descer, aí na hora que tiver o impacto, essa água vai subindo, ela dá o impacto, a água sobe em forma de onda. Por quê? Porque é muita força, muita energia liberada, certo? Porque as placas, elas fazem esse movimento, elas se chocam. Quando essa placa ela se abre muito e ela vai e se choca, aí ocorre o quê? Ocorre a grande onda levando ali, chegando até a costa. Se for num local, se esse epicentro ocorrer próximo à costa terrestre, claro que nós vamos ter uma destruição maior. Se for muito ao meio do Oceano Atlântico, aí não terá... Opa, desculpa. Se for muito ao meio do oceano, desculpa, será uma onda
até chegar na costa terrestre, ela perde um pouco a sua força. Ao contrário disso, é destruição que nós temos, mudança ali de toda a paisagem terrestre. Ok? No Oceano Atlântico não dá tsunami, tá, pessoal? Fatores externos. Ah, é verdade, porque as duas placas se afastam. Exatamente. Quais são os fatores externos? Os fatores externos é pela ação da água, dos ventos, do sol, e a variação da temperatura também ocasionam alterações do relevo. O que nós temos aqui? Nessa imagem, nós temos algumas rochas sedimentares também, tá? No qual a gente observa a coloração, que é cada derrame que nós temos, né? É uma coloração diferente. Isso daqui demorou milhões e milhões de anos para até chegar na formação atual que ela está. Como que se modelou essa rocha? Essa rocha é a parte mais dura do relevo, né, que tinha ali. E com a ação do vento, a ação da chuva, o sol quente, né, altas temperaturas, ela vai se desgastando. A parte que era mais fina, ela foi levada. Só fica o quê? A parte mais resistente, né, dessa rocha. Por isso que nós temos esses desenhos, tá? Com a chuva caindo, períodos de chuva ali, períodos com ventos fortes, ela vai se desgastando. Nós não percebemos, mas ela se desgasta com o tempo, ok? Tranquilo até aqui? Estão relembrando o que a gente comentou na outra aula? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está todo mundo vivo, todo mundo acordado. Ok? Quem está com a câmera desligada, vamos ligar. Eu não vou ficar pedindo toda hora. Todo mundo já é grande. Tá? Então, vou continuar nossa aula. Aí nós temos as formas de relevo, que nós vamos aprofundar as formas de relevo. Quais são essas formas? Lá antes de ir para as formas de relevo, vamos lá na página 329. Dá uma olhadinha lá na página 329. Eu estava comentando com vocês. Olha lá, temos duas imagens, né? Uma fotografia no rio Angara, na Rússia, e a outra é as rochas desgastadas pela ação do vento nos Estados Unidos. Então, eu vou ler para vocês. Ó, a água da chuva, ela atua em processos erosivos por meio de enxurradas ou deslizamento de terra, transportando sedimentos em pequenas ou grandes quantidades. Nos rios, a água provoca alterações do relevo ao carregar sedimentos, promovendo o alargamento ou aprofundamento dos cursos da água. Tá? Então, essa é a ação da chuva. Por isso que nós temos que, que nem eu falei antes, se no leito dos rios a gente tem aquela preservação ambiental com árvores, elas o quê? Elas diminuem esse transporte de sedimento até o rio com as chuvas, tá? Aí nós temos a ação dos ventos. A atuação dos ventos na transformação do relevo ocorre quando o ar, em movimento, carrega partículas de sedimentos, transportando-os para outros lugares, como ocorre com as dunas. O vento também faz com que essas partículas se chocam contra formações rochosas que ao longo do tempo se desgastam. É o que eu comentei também. Acorda, Rafa. É o que eu comentei também, tá? Nós temos lá o vento batendo, aí tem períodos que chovem, daí dá uma mexida nessas partículas. Quando volta o vento, desgasta mais um pouco, certo? Aí nós temos as formações de relevo. As formas de relevo, lá na página, que daí eu pulei uma parte, né, para falar com vocês, nós temos lá na página 334 as formas de relevo. Então, quais são essas formas de relevo que nós temos? As depressões, tá?
que são as depressões? Quem que pode ler ali para mim? Está na página 334. Eu. Pode ler, então. As depressões são porções da superfície em geral planas que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno. Quando sua altitude está acima do nível do mar, em áreas mais baixas que as vizinhas, as depressões são chamadas relativas, e quando a altitude está abaixo do nível do mar, são chamadas de absolutas. Isso, então nós temos ali ao lado a depressão em Mateiros, tá? Quando vocês observam, nós temos ali nas depressões, são áreas onde que nós temos altas altitudes, tá? E logo ao lado nós já temos uma depressão, ou seja, uma área que tem altitudes que está abaixo do nível do mar, certo? Por isso que nós chamamos de depressão, ok? Tranquilo? Os planaltos. Quem lê para mim os planaltos? Eu. Pode ler. Os planaltos constituem formas de relevo irregulares, apresentando áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, além de normalmente estarem sujeitos a sofrer mais desgastes que os terrenos em seu entorno. Isso. Então, pessoal, por isso que nós temos ali os 3 planaltos no Paraná que eu vou trazer para vocês, tá? Os planaltos, eles podem resultar em altitudes variáveis, né, planas ou acidentáveis, tá? Elas são diferentes, ou seja, elas podem ter algumas áreas mais altas e outras áreas mais baixas. Por isso que o estado do Paraná ele tem uma divisão de 3 planaltos, tá? Que é o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto. Eu vou estudar com vocês os 3 planaltos do Paraná, certo? Não tem na apostila, mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Eu vou estar estudando os planaltos com vocês, tá? O planalto do Paraná, tá? Vou preparar um material, nós vamos estar lendo, porque com o Paraná, a gente consegue estudar bem essa parte do relevo, tá, pessoal? Porque em um mesmo estado a gente tem o quê? 3 divisões, e nós conseguimos ver essas divisões. Aí eu vou explicar como e o porquê dessas divisões, ok? Então, o Planalto, ele tem, no momento vocês têm que saber o quê? Que o Planalto, ele tem áreas mais planas ou mais acidentadas, certo? Com altitudes que elas variam, pode ser mais alta ou mais baixa, ok? Tranquilo? Quem que lê para mim as planícies? Eu. Pode ler, então. As planícies são formadas de relevo, basicamente planas, que, em geral, apresentam áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar. De origem sedimentar, essas áreas recebem constantemente grande quantia de sedimentos provenientes de outros terrenos. Isso, então ali nós temos a fotografia ao lado, retrata o relevo da planície em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então são áreas basicamente planas, tá? Trouxe para vocês o exemplo do Pantanal, que também é uma planície, uma área plana, certo? Que elas apresentam áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar, tá? E sua origem, ela é sedimentar, ou seja, sedimentos, certo? De outros terrenos. Então, essas áreas, elas são totalmente planas, que nem no caso do Pantanal, que nós temos lá 2 períodos no Pantanal, que é o período chuvoso, que, se eu não me engano, se dá ali dos meses de setembro, outubro até fevereiro, e os períodos secos, que são ali de fevereiro, março, até agosto, setembro, certo? Então, são os 2 períodos que nós temos no Pantanal.
O Pantanal é aquela planície que ela fica totalmente alagada em um determinado, nesse período chuvoso que nós temos. Então, são áreas muito planas, onde que a água ela não consegue escoar, por isso que ela fica toda ali na superfície, ok? E os rios também, que tem no Pantanal, eles vão se modificando. Por que que eles se modificam? Porque devido ali às grandes chuvas, ele pode mudar o seu percurso do leito do rio, tá? Isso acontece normal, isso dali não tem um problema, tá, pessoal? Porque isso ali é da natureza mesmo, ok? O nível ali, o percurso do rio, ele pode estar se deslocando, mudando de um lado para o outro. Beleza? Quem que lê para mim as montanhas? Eu. Pode ler. As montanhas possuem as maiores altitudes do planeta. Elas são desgastadas pela intensação de agentes naturais, como água, vento e calor do sol, gerando sedimentos que se depositam nos terrenos mais baixos. Em geral, essas formações estão organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas dispostas uma próximo à outra. Isso, aqui nós temos, vamos parar de riscar. Aí nós temos a Cordilheira dos Andes, no Peru, tá? Fica aqui na América do Sul. Vocês têm a fotografia da Cordilheira dos Andes ao lado. Como que se... Gente, daí vocês vão se perguntar, como que se formou essa cordilheira para chegar dessa altura, né? Como que ela chegou desse tamanho, como que ela ficou desse tamanho? Pessoal, ali na Cordilheira dos Andes, nós temos uma placa tectônica, a placa andina. Essa placa tectônica, ela é uma placa de colisão, é uma placa convergente. Com essa colisão, ela vai fazer o seguinte, ela vai se colidir e uma parte dessa placa ela vai descendo, ela é dessa maneira, certo? Com essa descida e essa colisão, ela começa a subir. E isso, conforme tem ali os agentes das forças dessa placa tectônica, ela vai crescendo. Todo ano ela cresce 3, 4 centímetros, tá, pessoal? Por isso que ela chegou nessa altura que ela é. Isso demorou milhões e milhões de anos para se formar, certo? Agora ela continua em processo de transformação. Oi? Qual que é a altura dela? E a altura dela eu não vou saber te falar agora, viu, Vinícius? Mas nós podemos pesquisar. Quem quiser ir pesquisando ali na internet enquanto eu estou terminando de explicar, então a Cordilheira Andina, ela vai crescendo ano ao ano, certo? E quando tem ali chuva, ação do vento, a água, ela o que? Ela vai transportando seus sedimentos, o material mais fino, né, que está se desgastando, mas ela continua crescendo mesmo assim, certo? Por isso que nós temos ali essa cordilheira tão grande. Por isso que em cima dela, bem nos topos, a gente vê o quê? Parece neve, né? É porque ela fica meio congelada devido à sua altitude, certo? Mas ela tem mais de 2.000 metros de altitude, certeza. Vamos ver aqui, pesquisar rapidinho. Sabia que o Everest não é montanha comum? Ó, o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes, ela tem altitude máxima de quase 7.000 metros de altitude, tá? E ela varia ali e gira em torno de 4.000, tá bom, pessoal? Então, essa é a altitude da Cordilheira dos Andes. Ela vai crescendo, tá? Sempre ela vai crescendo, certo? Então, vocês têm atividade 1 da página. Opa, essa daqui não é. É das outras aulas. Tá, pessoal? Então, hoje a gente vai terminar até aqui nas montanhas. Amanhã nós temos aula, eu vou voltar com vocês com os tipos de rochas e os minerais e depois nós continuamos com os relevos, ok? Combinado, pessoal? Certo? Vai acabar a nossa ligação. Demorou 17.000 anos. Isso. Vai acabar a nossa ligação. Eu já mando novamente só para eu passar alguns recadinhos, ok? Tranquilo, meu povo?